Atos capítulo 2. E quando o dia de Pentecostes chegou completamente, todos eles estavam unânimes em um lugar. E de repente, veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. E quando isso foi amplamente divulgado, ajuntou-se uma multidão, e estavam confusos, porque cada homem os ouvia falar na sua própria língua. E todos eles estavam atônitos e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: Vede, não são galileus todos estes que falam? Como ouvimos cada homem nossa própria língua em que nascemos? Partos e medos, elamitas e os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia junto a Cirene, e estrangeiros de Roma, judeus e prosélitos, e cretenses e árabes, todos os ouvimos falar em nossas próprias línguas as obras maravilhosas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam em dúvida, dizendo uns para os outros: O que significa isto? E outros, zombando, diziam: Estes homens estão cheios de vinho novo. Mas Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens da Judeia e todos vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e escutai as minhas palavras. Porque estes não estão embriagados, como imaginais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E eu mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, ouve estas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez por ele no meio de vós, como também vós sabeis. A este, entregado pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós pelas mãos perversas, o crucificastes e o matastes, ao qual Deus ressuscitou, rompendo as dores da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele: eu via o Senhor sempre diante da minha face, porque ele está à minha destra, para que eu não seja abalado. Por isso, o meu coração se regozijou e a minha língua exultou, e além disto, a minha carne também repousará na esperança. Porque tu não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria com o teu semblante. Homens e irmãos, deixe-me falar-vos francamente do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e a sua sepultura está entre nós até hoje. Portanto, sendo profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, ele levantaria o Cristo para sentar-se sobre o seu trono, ele, prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou,
do qual todos nós somos testemunhas. Portanto, tendo sido exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha destra, até eu fazer teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ora, quando eles ouviram isto, compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: homens e irmãos, o que faremos? Então disse-lhes Pedro: arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós e para vossos filhos e para todos os que estão longe, todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras ele testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas, e eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. E eles, perseverando diariamente em comum acordo no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Bíblia Sagrada King James 1611.